É hora de eu vender a soja? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. O tema do vídeo de hoje é para responder às várias mensagens que eu recebo nas minhas redes sociais, mas principalmente aqui no YouTube, sempre que eu destaque no meu programa Primeira Hora do Agro, que eu faço todos os dias, é o tema sobre soja. Eu falo bastante sobre commodities agrícolas na abertura do mercado, o programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 7h50 da manhã, e nós vemos como que o mercado abriu. Imediatamente vem a pergunta, né? Eu tenho soja armazenado, eu vendo agora ou eu aguardo uma eventual melhora dos preços? Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar efetivamente como que o preço da soja é formado. E é ali que está o segredo, porque não existe uma receita, não é receita a palavra correta, mas não existe uma estratégia que seja possível aplicar do Rio Grande do Sul ao Mato Piba para comercialização de soja, porque as estratégias de comercialização, a decisão de vender ou não vender, ela depende de indicadores regionais. Então eu não posso vir aqui e falar para o produtor do Goiás venda soja e às vezes o indicador dele está diferente do oeste do Paraná ou diferente do interior do Rio Grande do Sul. Eu posso ter um indicador me mostrando para vender no Goiás e no Rio Grande do Sul dizendo para não vender. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração é que a soja ela é uma commodity. Então, ela possui uma escala global. Nós temos 3 grandes produtores de soja hoje, que é o Brasil, o principal, os Estados Unidos em segundo lugar, e a Argentina em terceiro lugar como origem, depois vem a China como os 4 maiores produtores globais de soja, mas a China também é importador, porque ele é um grande demandante de soja. Então, a produção local que elas têm lá está longe de conseguir abastecer o mercado interno e ela compra a maior parte da soja destas 3 principais origens, Brasil, Estados Unidos e Argentina. A segunda característica é, ela possui um contrato futuro negociado numa bolsa de mercadorias, uma bolsa de valores. Não só em uma, né? A soja negociada aqui no Brasil, a soja negociada na bolsa de Rosário, mas a principal bolsa que negocia soja para a formação de preço é a Bolsa de Chicago, a CBOT, Chicago Board of Trade, que é a bolsa mais importante do mundo quando nós tratamos de commodities agrícolas, principalmente. Então, ela é o primeiro formador de preços lá. A terceira característica que para nós produtores é complicado é nós não somos formadores de preços da soja, nós somos tomadores de preços. Então, eu vendo a soja pelo que o mercado decide, pelo preço que o mercado decide, não pelo preço que eu quero. Então, isso torna um grande desafio realmente fazer a comercialização. Então, essas 3 principais características fazem da soja uma commodity de alta complexidade para comercialização. E como eu disse, nós temos um contrato futuro negociado numa bolsa que serve de referencial para a formação de preços global, que é a Bolsa de Chicago, Chicago Board of Trade. Então, principal bolsa do mundo, bilhões de dólares em soja são negociados por dia por lá. Só que aquela cotação que nós vemos na tela da Bolsa de Chicago, deixa eu colocar na tela aqui a plataforma que eu estou utilizando, essa cotação que nós vemos aqui da soja não é o preço da soja para comercialização no mercado físico. Ele é simplesmente um dos referenciais para a formação de preços. E é uma ferramenta de hedge, uma ferramenta de fixação de preços. Então, quando eu olho a Bolsa de Chicago, eu vejo um valor agora para o contrato maio de $16,82 o bushel, fazendo a conversão para dólares e para reais, não é por esse valor que eu vou vender a soja. Existem outros indicadores na formação de preços. Claro que ele é o mais importante, nós temos que analisar quais são as tendências futuras para o preço para definir a estratégia de comercialização, mas aquele valor que nós vimos ali, ele é um dos referenciais. O segundo referencial, tão importante quanto a Bolsa de Chicago, é o prêmio de exportação, que é um valor que é pago ou acima, adicionando valor em referência ao contrato futuro da Bolsa de Chicago, ou um desconto em relação à Bolsa de Chicago.
Então, nós vemos que o prêmio ele pode ser positivo ou negativo. E nada mais é o prêmio do que uma força, vamos dizer assim, que o comprador faz quando ele tem interesse em comprar a soja. Então, vamos olhar aqui nessa plataforma, deixa eu colocar aqui em Oilseeds, vamos colocar na soja. O prêmio ele também é cotado em centavos de dólar por bushel, é na mesma unidade de medida da soja, mas isso aqui que nós estamos vendo aqui são os preços do mercado físico em comparação com a soja. Não tem como eu dar um zoom aqui, infelizmente não tem como eu dar um zoom. Então agora nós temos, por exemplo, para julho, segunda quinzena de julho, 177 centavos de dólar por bushel acima das cotações da Bolsa de Chicago. Então eu tenho um prêmio positivo para poder fazer essa comercialização. Deixa eu colocar o gráfico aqui que vocês vão ver. Então, ó, eu tenho um prêmio hoje sendo negociado a 177 centavos de dólar por bushel acima do contrato futuro lá da Bolsa de Chicago com referência a julho. Então, para a soja que eu vou entregar em julho, é aquele prêmio que eu mostrei para vocês ali, mais a cotação da Bolsa de Chicago. E nesse caso, eu tenho o valor de exportação da soja dentro do navio, o Incoterm FOB, Free on Board ou livre a bordo. Então, nós já sabemos que a formação do preço da soja para exportação, ela leva em conta a Bolsa de Chicago mais o prêmio de exportação. Esse prêmio de exportação, ele vai servir como um indicador de competitividade entre as origens, porque a Bolsa de Chicago, aquele contrato futuro lá, é o mesmo para a formação de preços no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. Mas tem cenários que eu tenho uma oferta melhor aqui do Brasil, então o prêmio vai estar mais barato, em outros momentos nos Estados Unidos e o prêmio lá vai estar mais barato, tem a conta da sazonalidade aí no meio. Então o prêmio ele vai atuar como indicador de competitividade, ele vai regular a minha janela de exportação. Quando o meu prêmio no Brasil ele está muito mais alto do que o prêmio nos Estados Unidos, a minha janela de exportação ela está fechada. Quem está exportando é os Estados Unidos. Em outros momentos, eu estou com um prêmio mais baixo e os Estados Unidos com um prêmio mais alto, então a minha janela de exportação se abriu e eu faço mais vendas para a China, principalmente em comparação com os Estados Unidos. E cada origem de exportação, incluindo o porto, cada porto de exportação vai ter o seu prêmio. E esse prêmio vai levar em consideração o prazo para o navio poder chegar, fazer a sua operação de estiva e ir embora, vai ver o line-up, vai ver a capacidade operacional desse porto, ele tem um calado, o navio pode afundar quantos metros? Se for 5 metros, por exemplo, poucos navios vão conseguir fazer uma operação. Agora você pega um porto como Paranaguá, por exemplo, que são 12,5 metros, você já tem uma situação mais confortável. Esse porto ele tem um ship loader em terra, que tem uma capacidade de estiva muito boa, Paranaguá, por exemplo, 2.500 toneladas por hora ele consegue fazer de estiva. Você vai pegar um porto ali que não tem um equipamento de terra com essa capacidade, você vai ter que usar aqueles guindastes lá, você vai levar 3, 4 vezes o prazo que um porto que tem o equipamento consegue fazer. Então o basis lá vai ser mais caro do que o basis aqui no Porto de Paranaguá. Então esse leva em consideração. Outro fator para a formação de preço já vindo para a fazenda é a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio aqui no Brasil ela vai regular também o valor da saca em reais. Quanto mais alta a taxa de câmbio estiver, 5,80, 5,50, que é o que nós estávamos no início do ano, mais barato o nosso produto se torna no mercado internacional. E isso leva o produtor para venda no processo que nós chamamos de farm selling. Ou seja, o produtor foi para venda, o nosso produto está barato, o chinês compra bastante o produto aqui. Agora que a nossa moeda acabou valorizando, nós já estamos trabalhando abaixo de 4,70, o nosso produto perde um pouco dessa competitividade. Talvez os Estados Unidos tenham em relação à moeda, seja mais competitivo, o chinês acaba migrando para lá, para nós conseguirmos vender. O prêmio tem que cair, ele tem que equalizar essa queda na taxa de câmbio. Então, o câmbio é o terceiro fator na formação de preços da minha soja. O outro é a logística. Então, como eu tenho a soja de exportação dentro do navio, que é a cotação da Bolsa de Chicago mais o prêmio de exportação, eu tenho que tirar do navio e levar até a origem, novamente até a fazenda. E lá na origem eu tenho o valor da saca em reais.
Então já temos ali mais um formador de preços, 4 formadores de preços, contrato futuro da Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, taxa de câmbio e logística. E é justamente a logística, este ponto aqui, que faz os indicadores técnicos de comercialização serem regionais. Porque eu tenho uma distância de Cascavel até Paranaguá com um frete muito mais barato do que a distância de Rondonópolis para Paranaguá. Então, o frete vai ser mais caro, o valor lá. Como a formação do preço de exportação leva variáveis de mercado em conta, a trading, o cerealista, a cooperativa vai ter que pagar menos para o produtor de Rondonópolis em comparação com o de Maringá, justamente por causa do frete. Quando nós fazemos toda essa matemática, lá na origem, nós temos, comparando daí esse valor da saca em reais, comparando ele com o contrato futuro da Bolsa de Chicago, nós temos o basis. Basis. A diferença do preço praticado do mercado físico da sua região em comparação com o contrato futuro negociado lá na Bolsa. Esse é o meu indicador de comercialização. É através deste valor, desta cotação do basis, que eu decido se eu vou vender ou eu não vou vender o meu grão. Vamos ver como que isso funciona exatamente. Eu tive um problema no meu Excel, que eu não sei por que o meu Windows atualizou, e eu não estou conseguindo operar ele trava. Mas o que eu vou fazer com vocês? Vamos abrir o Google Sheets, que é aqui a plataforma online do Google, e vamos montar essa planilha do zero para vocês verem como que ela é feita. Então eu vou tirar a minha tela para ficar uma visualização melhor para vocês, e vamos começar a montar os dados aqui. Não sei se tem como eu dar zoom aqui, eu acho que não tem. Qual é o primeiro dado que eu preciso? Então, é o contrato futuro da Bolsa de Chicago. E esse contrato futuro que eu vou utilizar para a formação do preço é referente ao mês de entrega. Então, eu olho um mês à frente, se eu vou entregar agora em maio, na segunda quinzena de maio, melhor, vamos esquecer, maio. Eu vou entregar agora em maio, eu vou usar o contrato futuro de maio. Se eu vou entregar em junho, eu já vou olhar o contrato futuro à frente, que é o mês de julho. Então, vamos colocar que eu vou entregar essa soja agora no mês de maio, só que no finalzinho do mês de maio. Como esse contrato ele vence dia 15, então eu não vou olhar o contrato de maio, eu vou olhar o contrato de julho, porque eu não tenho vencimento em junho. Então eu vou olhar o contrato de julho, nesse momento aqui cotado a 16.665 centavos de dólar por bushel. Então vamos colocar aqui 1.665 centavos de dólar por bushel. O outro fator é o prêmio de exportação, e vamos colocar aqui de Paranaguá. Eu utilizo plataformas profissionais, mas você que não tem essas plataformas, você pode colocar no Google aqui, ó, prêmio de exportação da soja. E nós vamos ter aqui no Notícias Agrícolas, nós temos os prêmios de exportação. E aqui ele está em dólares por bushel. Para ser centavos de dólar por bushel, que é a mesma unidade de medida que eu estou usando na minha planilha, é só multiplicar por 100. Então, em maio, eu estou com 165 centavos de dólar por bushel. Então, 165 centavos de dólar por bushel. O que eu vou ter aqui? O flat price, ou preço cheio, ou FOB price, ou preço de exportação. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores, só que aqui eu tenho o valor em centavos de dólar por bushel. Eu quero saber ele em dólares por tonelada, porque nós negociamos a soja no mercado internacional em dólares por tonelada. Só os Estados Unidos, que não seguem a unidade universal de medidas, que eles usam centavos de dólar por bushel. Então, como que eu vou fazer isso? A soja ela tem um fator de conversão de 3,67454. Então, eu vou já colocar multiplicado por 100, divididos por 100, que é 0,367454. E, opa! Mas aqui faltou eu colocar aqui uma soma, né? Agora sim, ó. Então, agora eu tenho para exportação, agora no mês de maio, a soja sendo negociado a 672 dólares por tonelada. Vamos colocar em dólares americanos, ó, 672 dólares por tonelada.
Quanto que é o valor da saca em dólares? Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 0,06. E aqui eu tenho a minha saca de soja nesse momento, lá no Porto de Paranaguá, a 40 dólares e 35 centavos. Vamos colocar uma taxa de câmbio aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, câmbio. E aqui eu também tenho que prestar atenção, porque o câmbio que eu vou utilizar, ele não é o câmbio à vista, que é o que nós vemos aqui. Então, o câmbio à vista que eu tenho hoje aqui, ó, 4,70. Mas não é esse câmbio que eu estou usando, porque eu não vou fechar o câmbio hoje. Eu vou entregar em maio. Então, eu tenho que olhar a taxa de câmbio futura de maio. Nesse momento, para maio, eu tenho 4,714. 4,714. Então, vamos colocar aqui 4,714. Essa é a minha taxa de câmbio. Então, quanto que é a minha saca em reais aqui no Porto de Paranaguá? Vai ser esse valor vezes a minha taxa de câmbio. Então, eu tenho uma saca hoje negociada em reais no Porto de Paranaguá para entrega em maio a R$190. Até aqui eu acredito que esteja tudo ok. O que eu tenho que fazer agora, então, para chegar na minha origem? Eu tenho que tirar as despesas de logística. Então, vamos tirar aqui o FOBINS, que é a estiva, ou colocar a soja dentro do navio. Vamos tirar ela do navio. Essa tarifa, ela depende do operador portuário. Mas, na média, hoje, nós estamos com 9 dólares por tonelada. Então, 9 dólares por tonelada, dólar americano, 9 dólares por tonelada. Já tirei ela do navio. O que eu tenho que fazer agora? Levar ela para a origem. Como eu estou trabalhando com dólares, vamos colocar um frete em reais aqui de, sei lá, vamos colocar aqui R$250, que vai ser ali aproximadamente da região de Sorriso, R$250. Então, eu tenho um frete aqui que vai ser o quê? 250 divididos pela minha taxa de câmbio lá na frente, $1 de 53 dólares é o meu frete até a origem. Então, qual que é o valor da minha soja lá na origem? Soja na origem que a gente chama de ex-works no EXW. Soja EXW. Então, eu vou pegar a soja no porto, 672 dólares por tonelada, e vou diminuir o custo da estiva do navio e o custo do frete. E eu vou ter uma soja lá na origem a 610 dólares a tonelada. Então, qual que é em reais? Vai ser esse valor vezes a taxa de câmbio. Então, eu tenho uma soja em reais lá na origem a R$ 2.877. Quanto que é a saca da soja? Soja, reais, saca, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 0,06. Ele pode ser dividido por 16,667. É a mesma coisa, eu prefiro fazer multiplicado por 0,06. Então, lá na minha origem, eu tenho uma saca de soja a R$ 172. Então, entenderam? Peguei o contrato futuro da Bolsa de Chicago, que é em centavos de dólar por bushel. Eu peguei o meu prêmio de exportação do Paranaguá para maio em centavos de dólar por bushel, somei os dois e multipliquei pelo fator de conversão, multipliquei daí por 0,06 e transformei em dólares por saca e multipliquei pela taxa de câmbio futura, eu tenho a minha saca em reais no Porto de Paranaguá para exportação. Tirei todas as despesas de logística, fiz as conversões para reais e tenho uma saca de soja a R$ 172 nessa origem, aonde o frete está custando R$ 250. Como o frete lá de Rondonópolis, por exemplo, está custando hoje na faixa ali de R$ 400 a tonelada, então eu tenho uma soja sendo negociada em Rondonópolis na faixa de R$ 163. E aí, se tem alguém de Rondonópolis, pode conferir para mim, comentar aqui no vídeo se é essa taxa. Agora, isso é um preço bom ou não é? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu vou ter que transformar isso daqui no basis. Vou ter que encontrar o basis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, vamos adicionar alguns parênteses aqui, eu vou pegar esse valor,
vou dividir pela minha taxa de câmbio, porque eu preciso transformar ela em câmbio, fecho o primeiro parênteses aqui, e vou dividir pelo fator de conversão de reais por saca para bushel, que é 22,204 ou 22,204, é a mesma coisa. Agora eu tenho a minha saca em centavos de dólar por bushel. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir da minha cotação da Bolsa de Chicago, só que eu vou dividir por 100, porque eu estou em centavos de dólar por bushel, vou fechar esse parênteses, vou fechar os dois parênteses e vou multiplicar por 100 para eu ter o valor em centavos de dólar por bushel. Quanto que eu tenho? Menos 89. Então, o meu basis hoje, isso daqui, ele é um número. Eu tenho hoje o meu basis a menos 89,90 centavos de dólar por bushel. Esse é o meu indicativo de competitividade. Agora, o que eu faço? Eu vou comparar esse valor do basis que eu tenho em relação ao valor histórico. Como é que eu faço isso? Aí você vai precisar de uma consultoria. Então, eu fiz junto com a StoneX esse gráfico aqui, e eu tenho, vamos encontrar Rondonópolis, agora aqui, que é a praça que nós estamos olhando, Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Olha só como que está. O meu basis histórico é menos, ele chega a ser menos 80, vamos colocar aqui, menos 80 para esse período do ano. Nesse momento, eu já estou abaixo, eu estou com menos, na verdade, o meu basis é menos 100, menos 80, menos 100 centavos de dólar por bushel. Ele já está com uma tendência de queda nesses prêmios do basis. Mas se o meu basis é menos 100 e eu estou com menos 89, quer dizer que 163 é um indicativo de venda. Então, nesse momento, eu decido por vender a soja. Agora, se toda essa conta que nós fizemos aqui, vamos colocar um frete de 510, vamos colocar uma taxa de câmbio de 4,65, por exemplo, olha o meu basis, foi para menos 157. Aí já seria um indicativo de não vender agora. Espero que vocês tenham entendido até aqui. O que nós fazemos com essa informação agora? Se o indicador de preços, e aí vocês assistem o vídeo, monta a planilha de vocês decidirem pela venda, vocês fazem a venda, acabou o negócio, você saiu de todos os riscos. E agora, se você decide não vender, porque o basis está dizendo para não vender. Puxa vida, Chicago está em valor alto, taxa de câmbio está em valor alto também. É ali que você pode fazer as estratégias de comercialização. É ali que você pode decidir montar um seguro contra uma baixa na Bolsa de Chicago e na taxa de câmbio. E aí, várias maneiras. Agora, quando nós estamos num prazo curto, você pode vender contratos futuros, você pode vender taxa de câmbio, você pode fazer através de opções, você pode fazer através de NDF, No Deliverable Forwarder, que é um contrato a termo, pode ser de moeda, pode ser de commodity também, você pode fazer no seu banco. Se o seu banco não souber fazer, pode entrar em contato conosco. Nós ajudamos você a fazer esse processo. Então, essa é a conta que nós fazemos para ter uma decisão de qual a melhor estratégia para usarmos na hora da comercialização. Agora, por isso que eu digo que ele é regional, porque o frete, por exemplo, até... Deixa eu colocar na tela de novo. Vamos colocar que o frete de Cascavel para Paranaguá está R$100 a tonelada. Vamos voltar com a taxa de câmbio a 4,71. Olha, eu tenho um basis positivo de R$83. Será que o basis de Maringá ele é R$83, 83 centavos de dólar por bushel? É o prêmio histórico? Vamos dar uma olhadinha aqui. Maringá. Olha aqui, está bem acima da minha média histórica, que seria por volta de menos 40. Então, para Cascavel, para Maringá, nessa condição aqui, indica venda. Agora, se o frete está R$500 de Rondonópolis para Paranaguá, eu tenho um basis de menos 147, para o produtor de Rondonópolis já diz, não venda. Não venda. Por isso que eu digo, não tem como responder as perguntas que eu recebo aqui nas minhas redes sociais como uma fórmula que funciona para todo mundo.
Mas eu espero que com esse vídeo de hoje você consiga compreender como que é feita a formação de preços da soja. O milho funciona da mesma maneira, só possui um fator de conversão um pouco diferente, mas funciona exatamente da mesma maneira a dinâmica. E você fazendo essa planilha, você consegue ter acesso se o valor está justo ou não. O único dado que você não vai conseguir, que é o basis histórico. Esse é o ouro da comercialização, é o basis histórico. Nós temos, porque nós temos a nossa corretora, estamos no mercado há bastante tempo, a gente conseguiu formar um histórico desse basis para fazer a consultoria, ajudando o produtor a definir a melhor estratégia. E em cenários que recomenda-se não venda, que o basis indica não é a hora de vender, para eu ter uma segurança de o preço não cair mais, eu estar protegido, eu vou usar sim aquele que foi feito para ser utilizado como seguro, que é o contrato futuro da Bolsa de Chicago e é o contrato de moeda aqui na nossa B3. Então eu espero que você tenha gostado dessa parte do vídeo. Ele está ficando muito longo, eu sei disso, mas eu quis trazer para vocês um conteúdo prático para evitar muita narrativa que tem no mercado, que a Bolsa de Chicago subiu, vai cair, tá faltando soja nos Estados Unidos, a China tá fazendo não sei o quê, teve uma quebra recorde no Brasil, vai faltar soja no mercado. Que essas dinâmicas, elas não são refletidas só em contrato futuro. Ela é refletida no basis, ela é refletida no prêmio, ela é refletida no frete, e ali entra a conta de petróleo, paridade de importação com gasolina, mistura com etanol. É bem complexo esse mercado de commodities. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Os 2 próximos vídeos que eu quero fazer é sobre os cenários para 2023, senão esse vídeo acaba ficando longo demais, tanto para a soja quanto para o milho. Mas por enquanto é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para ajudar um produtor e me ajudar também ao canal a crescer. Curta o vídeo e comente aqui o que você achou, se você ficou com uma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui para mim e eu aguardo vocês no próximo vídeo e aguardo vocês às 7h50 da manhã aqui no meu canal, no Primeira Hora do Agro.